Ok, um segundo depois de começar este vídeo, aqui está a parte em que faço com que 99,9% me odeiem. 1 milhão aos 35, 2,5 milhões aos 40, 10 milhões aos 50. Estes são metas de evolução do patrimônio líquido que todos podem alcançar, desde que você siga as regras básicas. Mas poucas pessoas fazem isso. A maioria toma decisões de vida horríveis e fica presa em carreiras sem participação nos resultados, trocando tempo por salário. Eles dependem de uma única fonte de renda em vez de diversificar com atividades paralelas, e o desempenho deles em investimentos é abaixo da média. Onde posso investir? Para agradar ao nosso Deus? De acordo com o provedor de dados VandaTrack, o investidor pessoa física médio teve um desempenho 11% inferior ao S&P 500 desde meados de fevereiro deste ano. Agora, existem 3 tipos de reações aos parâmetros de patrimônio líquido que mencionamos. Chads e Cherries que dizem: através de muito trabalho, isso parece realista, como eu começo. Se for o seu caso, fique por aqui. Simpsons que dizem: isso é irrealista, que sonhador, e aliás, dinheiro não é tudo. Se for o seu caso, saia com segurança do nosso canal do YouTube e volte a ver vídeos sobre as desvantagens do capitalismo e como resolver a desigualdade de riqueza. E por fim, meus colegas psicopatas que se sentem insultados por eu sugerir que eles poderiam ficar felizes com um patrimônio líquido de 10 milhões de dólares aos 50 anos, em vez de 10 bilhões. Fique por aqui. Como pensamos parecido, vamos discutir como incluir potencial de retornos extraordinários. Antes de discutirmos como investir da maneira certa nos 20 e tantos e nos 30 e tantos anos, queremos analisar mais de perto o que significa alcançar os marcos de 1 milhão, 2 milhões e meio e 10 milhões de dólares de patrimônio líquido. Como já pesquisamos como chegar a um patrimônio líquido de 1 milhão de dólares antes dos 35 anos no nosso vídeo anterior, vamos agora analisar o caminho de 1 milhão até 2 milhões e meio de patrimônio líquido. Vamos pegar o exemplo do inscrito fictício do Kevin John, Chamath. Você não precisa saber muito sobre o Chamath, exceto que ele é um cara legal. Chamath levou a sério a maioria das coisas que discutimos nos episódios anteriores. Mesmo que ele nem sempre se esforçasse e perdesse tempo postando selfies. Justo. É por isso que ele alcança um patrimônio líquido de 1 milhão aos 35 anos, e não antes. Ainda assim, merece todo o respeito. Como recomendado em nosso vídeo 3 caminhos de carreira que levam ao status de milionário cedo na vida, ele segue uma carreira em tecnologia com participação nos resultados. O salário dele é extremamente realista, para não dizer bastante patético. O salário bruto dele é de 300 mil aos 35 anos e aumenta 50 mil por ano. Chamath é motivado, mas não é motivado ao nível de um psicopata. Então até agora ele só construiu um negócio paralelo. A taxa de imposto dele provavelmente ficará em torno de 35% e ele poderá reduzir ainda mais a carga tributária com deduções através do seu negócio paralelo. Ele poupa 40% do salário. O negócio paralelo dele cresce 10% ao ano e o retorno dos investimentos é de 7% ao ano, algo realista, quando se atinge um patrimônio líquido entre 20 e 30 milhões de dólares americanos. Ele também não começou a fazer apostas especulativas. Com esses parâmetros, Chamath alcança mais de 2 milhões e meio de patrimônio líquido aos 40 anos, se investir bem. Agora, aos 44 anos, Chamath conhece uma mulher de 24 anos muito bonita, e ela o deixa tão distraído que ele não faz nenhum progresso em sua carreira com participação societária. Mesmo assim, aos 50 anos, seu patrimônio líquido chega a quase 12 milhões com investimentos, mas apenas a 7 milhões sem eles. Isso exemplifica a importância de investir, especialmente porque os retornos começam a se multiplicar com o tempo. Mas as pessoas entendem isso da forma errada. De acordo com uma pesquisa do gestor de fundos Schroders, quase metade dos investidores de varejo entrevistados mantém seu dinheiro em ativos de baixo risco e baixo retorno, como caixa. Cerca de 1/3 está em ativos de risco médio, como títulos.
Muitos não têm uma estratégia de investimento coerente e possuem um horizonte de investimento de curto prazo, de 1 a 2 anos. Em essência, eles são medianos, seguindo conselhos de investimento medianos, dados por gurus financeiros medianos, que eles mesmos recebem salários medianos. Vamos discutir um plano mestre de investimento de longo prazo para quem busca mais. Muito mais. Não há segredos nesse plano mestre. Tudo está disponível publicamente. Tudo aqui é lógico. O segredo é você e sua capacidade de colocar isso em prática mesmo com risco ao longo de um horizonte de tempo de mais de 10 anos. E pouquíssimas pessoas conseguem. Elas mudam de planos com frequência, elas se casam, elas sacrificam suas carreiras, elas compram uma casa. Elas não têm foco. Mas se você conseguir seguir o plano, a estratégia de investimento a seguir tem o potencial de te colocar na casa dos 8 dígitos muito antes do esperado. Precisamos responder às seguintes perguntas. Primeiro de tudo, quais classes de ativos fazem parte da composição da sua carteira e como elas devem se desenvolver ao longo do tempo? Em segundo lugar, como ir além e buscar retornos extraordinários ao alcançar suas metas mínimas de patrimônio líquido. A Morningstar publicou perfis de risco e retorno anualizados de 10 anos de diferentes classes de ativos. Nossa estratégia de investimento faz duas coisas. Estamos migrando gradualmente de ativos de alto risco e retorno para outros de baixo risco e retorno até alcançarmos nosso patrimônio líquido mínimo pessoal. Em segundo lugar, estamos tornando isso viável na prática ao garantir que você possua as classes de ativos certas na fase certa da sua vida. Você precisa de uma reserva de emergência equivalente a pelo menos 3 meses de despesas mensais. Com o aumento da idade e das responsabilidades, essa reserva deve crescer proporcionalmente, mas nunca exceder 6 meses. Essa reserva é para onde você recorre em caso de pandemias, doenças e morte. Então não a ignore. Se você gosta de correr riscos e está disposto a estudar as complexidades de um setor emergente, sua primeira classe de ativos de verdade será a de criptomoedas. Parece agressivo? Acho que é mesmo. Uma comparação do valor de mercado das principais classes de ativos deixa isso claro. Ao investir nesse setor, você tem potencial para muito mais do que o perfil padrão de retorno de 7 a 8% que as ações oferecem. Assumimos isso no cálculo de patrimônio líquido que apresentei antes. Com o risco de potencialmente perder tudo, é claro. Existem mais 2 motivos pelos quais entramos em cripto tão cedo. Primeiramente, isso ajuda você a ficar menos sensível à volatilidade extrema, tornando-o um investidor melhor no longo prazo. Em segundo lugar, também é muito mais fácil lidar com a volatilidade quando se trata de um valor pequeno no início da sua carreira. E sua renda deve ser capaz de acompanhar as oscilações no valor das moedas. Neste momento, o ideal é que você esteja na faixa dos 20 e poucos anos. Você construiu uma carteira altamente arriscada composta por dinheiro e, em sua maioria, criptomoedas. Depois, nada de MSCI World ou ETF do S&P 500. Você vai fazer aportes regulares em índices de small caps e ações de beta mais alto durante as correções. Você vai ser completamente destruído durante os mercados de baixa, mas vai aproveitar um potencial de valorização muito maior. Em outras palavras, enquanto seus colegas vão estar expostos à volatilidade do S&P 500, você vai estar exposto à volatilidade de índices com beta maior que 1. Em quais ações investir? Para ter sucesso em qualquer negócio, é preciso ter conhecimento de nicho que outros não têm. Isso deve levar a uma carteira de ações de alto beta em vários setores que você acha que entende muito bem. Se você seguir nosso conselho, deve ter pelo menos 2 fontes principais de renda ativadas neste momento. Comece a analisar esses 4 setores para investir. Agora você está com cerca de 25 anos. Se você jogar suas cartas direito, você tem pelo menos 2 fontes de renda, sua carreira principal e um projeto paralelo. Fluxo de caixa não é um problema para você, por isso você compra ações em vez de imóveis. Além disso, neste estágio da sua vida, as ações permitem que você mantenha sua mobilidade e a diversificação geográfica.
O tempo que você gastaria gerenciando um imóvel com vários inquilinos é dedicado à seleção de criptomoedas, ações voláteis e à construção de projetos paralelos. Aliás, se você está gostando deste vídeo até agora, por favor, detone os botões de curtir e comentar como um sinal de respeito e admiração. Qual é o problema com criptomoedas e ações de beta alto? Ambos são ilíquidos e voláteis. Depois de construir uma posição nesses dois ativos, você vai partir para imóveis em seguida. Imóveis se encaixam perfeitamente na reta final dos 20 e poucos anos. Nós preenchemos a lacuna entre o triângulo mágico de cripto, ações e imóveis usando o fluxo de caixa gerado pelas fontes de renda que construímos até agora. Se tudo estiver bem, agora você vai investir nos ETFs padrão do S&P 500 e de dividendos. Nós não vamos nos preocupar com CDBs e títulos por um bom tempo, pelo menos não na casa dos 20 anos. Após acumular uma grande carteira de dividendos, você passará para a última classe de ativos. Não que títulos sejam ruins. Eles só não são muito úteis quando você quer passar de um patrimônio de 6 dígitos para 7 ou 8 dígitos. No entanto, depois que você estiver confortavelmente diversificado em 4 categorias de ativos diferentes, é hora de considerar títulos e suas várias vantagens. Agora que você já passou dos 20 e poucos anos, comece a montar uma carteira de títulos. E toda vez que você vende um ativo, por exemplo, vende um negócio, decide vender uma casa. Se você vender criptomoedas ou ações, pode aplicar esse dinheiro em títulos geradores de renda. Essa estratégia funciona. Você está com um patrimônio líquido confortável de 7 dígitos aos 30 e poucos anos. Agora, como você pode ultrapassar os limites? É muito lógico quando você olha de fora. A mídia continua promovendo a narrativa de aumentar seu patrimônio líquido devagar e sempre. O problema com essa sugestão, não há mais motivo para aumentar sua riqueza devagar. Considere um patrimônio líquido de 3 milhões de dólares. Como sua vida vai mudar se você conseguir um retorno de 15% sobre isso? A resposta? Nada. Mas e se você conseguisse um retorno de 150% sobre esses 3 milhões? E se você pudesse multiplicar isso por 10? De repente você pula de HNWI para UHNWI. Esta é outra parte do triângulo que está diminuindo lá em cima. O segredo aqui é evitar se alavancar para bancar suas ideias de investimento de alto risco. Se você está bem financeiramente com 5 milhões de dólares, isso significa que esse dinheiro nunca mais será tocado. O restante da sua renda ativa, sua carreira com potencial de crescimento, seus projetos paralelos e assim por diante, será direcionado diretamente para uma seleção dos seguintes veículos de alto risco e grande potencial. Apostas concentradas em cripto. Essa é uma aposta óbvia para o século em que vivemos. A grande maioria vai fracassar, mas alguns dos aplicativos e protocolos descentralizados menores e menos conhecidos vão ter sucesso, multiplicando de 10 a 100 vezes sua capitalização de mercado junto com seu investimento. Private Equity. Em Private Equity, não se pode esperar múltiplos iguais aos das criptomoedas. Mas ao concentrar uma grande quantidade do seu capital gerado, por exemplo, colocando o lucro de um ano de empreendimentos paralelos em uma transação de Private Equity, você pode aumentar agressivamente sua exposição a empresas privadas de risco médio. No LinkedIn, postei recentemente sobre meu status de investidor qualificado nos Estados Unidos e na China e o que isso me permite fazer. Agora você pode se aventurar em investimentos de maior risco no mercado privado. Você acaba agindo como um investidor de venture capital, apostando em um projeto liderado por pessoas em quem confia. O lado negativo? A maioria das saídas só vai se materializar depois de 5 a 10 anos, com uma forte concentração de perdas nos primeiros 5. Opções de small cap. À medida que você ganha experiência investindo em ações de small cap de alta beta, pode começar a ir além, alavancando suas apostas com opções. Como um cálculo rápido, suponha que um movimento de 10% lhe renderia 100% se você acertar o prazo. Aumente isso para 20 a 30% e você verá o poder das opções de forma extremamente rápida. Retornos de 2 a 3 vezes. Isso deve ficar como parte separada do portfólio. Poderíamos fazer um vídeo inteiro só sobre métodos para multiplicar sua riqueza por 10 após atingir certo patamar. Mas a essência é a seguinte: incorpore estratégias de investimento nos seus planos pessoais de 10 anos.
Construa o patrimônio líquido mínimo que você quer alcançar na faixa dos 20 e dos 30 anos. Escolha 2 ou 3 investimentos especulativos de altíssimo potencial enquanto protege seu principal. E, finalmente, se você acertar nesses investimentos ousados, fique vigilante, porque quanto mais alto na montanha, mais traiçoeiro é o caminho.